O Vasco da Gama vive um momento de muitas reviravoltas e incertezas que mexem profundamente com a cabeça dos torcedores. Recentemente o clube tomou uma decisão firme ao barrar a saída de uma das suas maiores promessas vindas da base, uma joia que muitos já viam despontando como futuro craque. Essa medida trouxe um misto de alívio e expectativa para quem acompanha o gigante de perto, mostrando que a diretoria ainda quer valorizar os talentos formados dentro do próprio clube mesmo diante das dificuldades financeiras e do cenário complicado que envolve o futebol brasileiro hoje. Ao mesmo tempo, outra jovem estrela ganha cada vez mais destaque: Ryan, um atleta que não para de surpreender no cenário nacional com atuações impressionantes e que já chamou a atenção de clubes europeus, especialmente da França. A dúvida agora é até onde vai a paciência do Vasco para segurar um jogador tão valioso, sabendo que o interesse do velho continente só cresce. Enquanto isso, a história de Gabriel Peck, outro cria da base vascaína, continua rendendo assunto entre torcedores e especialistas. Peck foi vendido para o Los Angeles Galaxy em 2024 por uma quantia que ultrapassou os 9 milhões de dólares, mas não deixou de ser lembrado por sua passagem marcante no clube carioca. Nos Estados Unidos, ele vem consolidando seu nome com atuações que o colocam como um dos atletas mais promissores da sua geração, aquela dos jogadores nascidos no início dos anos 2000. O seu desempenho é impressionante. Na última temporada participou diretamente de 40 gols em 41 jogos, números que refletem seu potencial e capacidade de decisão dentro de campo. Aos 24 anos, Peck está vivendo o auge da carreira e se tornou um jogador cobiçado não só na América do Norte, mas também no futebol brasileiro. Mesmo com o interesse manifestado por clubes como Cruzeiro e Palmeiras, Gabriel Peck deixou claro que prefere permanecer nos Estados Unidos. Fontes próximas ao jogador garantem que ele chegou a ouvir propostas, mas não chegou a abrir negociações oficiais, pois entende que seguir vestindo a camisa do La Galaxy é o melhor para o momento de sua trajetória. Para os torcedores do Vasco, essa notícia é um misto de alívio e frustração, pois apesar de o jogador não voltar para o clube agora, também não vai reforçar adversários diretos na competição nacional, o que poderia complicar ainda mais a situação do Cruz-Maltino. A expectativa, no entanto, segue alta para um dia ver Peck de volta ao futebol brasileiro vestindo as cores do clube que o revelou. O que preocupa muito é o quadro de estagnação do Vasco na atual janela de transferências. Enquanto rivais diretos na tabela como Fortaleza, Santos, Juventude e Grêmio têm movimentado o mercado e reforçado seus elencos com nomes importantes, o Vasco parece estar parado no tempo. Essa inércia preocupa não só pela falta de reforços, mas pelo risco de o clube se distanciar ainda mais da briga por posições melhores no campeonato. É nítido que enquanto outros times investem em jogadores de peso e renovam suas forças, o Vasco está enfrentando dificuldades para montar um elenco competitivo, algo que pode comprometer suas pretensões já na reta inicial da temporada. Um caso emblemático dessa dificuldade é o interesse do Vasco no ponta colombiano Andrés Gomes, um jogador que, segundo informações, teria um custo elevado para o clube, cerca de 7,5 milhões de dólares. Esse valor para uma equipe que vive uma crise financeira séria parece destoar da realidade e gera questionamentos sobre o planejamento do clube. Como conseguir pagar uma quantia tão alta se ao mesmo tempo a diretoria alega limitações orçamentárias? Essa contradição traz insegurança para os torcedores, que esperam mais clareza e objetividade nas ações do clube. Além disso, demonstra uma falta de sintonia entre as intenções de investimento e a real capacidade financeira do Vasco, uma falha grave que pode custar caro na montagem do time. Enquanto isso, o Fluminense mostra ao Vasco o que é ser efetivo no mercado. A contratação de Luciano Acosta por um valor estimado em 25 milhões de reais é um exemplo claro de planejamento, observação de mercado e investimento certeiro. Acosta é um meio-atacante que vem de temporadas expressivas na Major League Soccer com números que impressionam. Em quase 100 jogos acumulou mais de 30 gols e 30 assistências, participações que comprovam sua influência direta nas partidas. Esse tipo de reforço com qualidade comprovada e capacidade de decisão é exatamente o que o Vasco deveria buscar. A comparação entre os dois clubes fica evidente e ressalta as deficiências do Vasco no departamento de análise e contratação de jogadores. Outro problema que tem chamado a atenção é a gestão da base vascaína, principalmente no que diz respeito ao aproveitamento dos jovens talentos. O caso do volante Lucas Eduardo é emblemático. Revelado nas categorias de base, ele foi emprestado ao Cuiabá neste ano, mas não conseguiu se firmar e acabou tendo seu empréstimo cancelado.
O clube chegou a negociar sua ida para um time ucraniano, o Alexandria, com uma opção de compra que poderia representar uma boa negociação para o Vasco, mas Lucas Eduardo recusou a transferência e decidiu permanecer no clube. Essa decisão do jogador, que tem contrato até 2027, mostra que ele acredita no potencial para crescer e se firmar no Vasco mesmo diante das dificuldades. Essa situação expõe uma realidade preocupante: a falta de espaço e oportunidades para que jovens formados no clube possam crescer e se destacar no time principal. Para um clube que sempre foi referência em revelar talentos, ver um jogador com potencial ficando à margem é no mínimo frustrante. O torcedor, que acompanha tudo de perto, fica revoltado e questiona os critérios adotados pela comissão técnica e pela diretoria para gerenciar o elenco, especialmente quando se trata de atletas que carregam a camisa do Vasco desde as categorias de base. Falando em jovens promessas, Ryan é outro nome que merece atenção especial. Com contrato vigente até o final do ano, o clube tem demonstrado interesse em renovar o vínculo para garantir a permanência do atleta, que é peça fundamental no esquema do técnico Fernando Diniz. O jogador, que também integra a seleção brasileira sub-20, tem sido fundamental para o time, principalmente pela sua velocidade e capacidade de drible e finalização. Recentemente, o Vasco conseguiu um acordo com a CBF para liberar Ryan de participar dos amistosos da seleção sub-20, o que mostra o quanto o clube o valoriza e quer contar com ele para a sequência da temporada. Contudo, o que preocupa é o assédio crescente de clubes europeus, em especial do Paris Saint-Germain, que já teria demonstrado interesse real no jogador. Fontes próximas confirmam que o PSG é de fato o clube francês que mais tem investido tempo e recursos para tentar contratar Ryan. O contrato do atleta possui uma cláusula de rescisão no valor de 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais, valor que para muitos especialistas está muito abaixo do real potencial e mercado do jogador. Além disso, há rumores de que o clube turco Trabzonspor recebeu uma proposta pelo atleta, mas não avançou por considerar o preço alto e o jogador fora do perfil desejado. Essa oscilação nas negociações e os valores envolvidos causam uma sensação de instabilidade e insegurança para a torcida vascaína. A possibilidade de perder um jogador tão importante por um preço considerado abaixo do seu valor de mercado seria um duro golpe para o Vasco. Somado a isso, há dúvida sobre qual será a postura da diretoria para enfrentar essas situações que parecem cada vez mais frequentes e delicadas. Financeiramente, o Vasco enfrenta um cenário complicado. A atual gestão mostra-se perdida diante dos desafios, com promessas feitas no início da janela de transferências de que o clube traria reforços antes da pausa para a Copa do Mundo, que não se concretizaram. Enquanto os rivais seguem reforçando suas equipes, o Vasco permanece estagnado, o que aumenta a pressão e a frustração dos torcedores. A falta de movimentação no mercado e a ausência de reforços fazem crescer o sentimento de insegurança quanto ao futuro imediato do clube. Essa combinação de problemas financeiros, decisões questionáveis no mercado e o pouco aproveitamento dos jovens talentos gera uma imagem preocupante para o Vasco da Gama. Para uma torcida que carrega no peito a paixão por um clube gigante, assistir a esse cenário é doloroso. Ainda assim, a esperança permanece viva, impulsionada pela fé dos fãs de que algum milagre, investimento inesperado ou mudança radical possa transformar a realidade antes que seja tarde demais. O amor dos vascaínos continua sendo a força que alimenta essa espera, mesmo diante de tantas incertezas dentro e fora das quatro linhas. Além das questões envolvendo jogadores e reforços, a situação administrativa do Vasco da Gama tem sido alvo de críticas cada vez mais intensas entre a torcida e especialistas do futebol. A gestão atual enfrenta uma série de desafios que vão muito além do campo, com problemas estruturais e financeiros que comprometem o planejamento e a capacidade do clube de reagir no mercado. A falta de transparência e comunicação clara contribui para uma atmosfera de desconfiança, fazendo com que a relação entre diretoria e torcida fique cada vez mais desgastada. Enquanto isso, os rivais seguem avançando em suas estratégias, construindo elencos competitivos e buscando estabilidade. Essa disparidade evidencia não apenas a dificuldade que o Vasco tem para se manter competitivo, mas também a necessidade urgente de uma revisão profunda em sua gestão. Não é segredo para ninguém que o clube enfrenta uma crise financeira severa, mas o que chama a atenção é a aparente ausência de soluções eficazes para reverter o quadro. A falta de planejamento estratégico sólido e a demora em agir têm sido apontadas como fatores decisivos para a estagnação do clube.
A questão do elenco que já vinha sendo discutida ganha novos contornos quando observamos o comportamento da comissão técnica e da diretoria em relação ao aproveitamento dos jogadores, principalmente dos jovens talentos da base. A recente recusa de Lucas Eduardo em aceitar um empréstimo para o futebol ucraniano é um exemplo claro de que há um descompasso entre as decisões do clube e os desejos dos atletas. O jovem jogador que sempre demonstrou potencial prefere permanecer no Vasco tentando conquistar seu espaço mesmo diante da pouca utilização que vem tendo. Isso revela um ambiente interno que pode estar pouco favorável para o desenvolvimento dos atletas, um problema que, se não for tratado, compromete o futuro do clube. Outro ponto que preocupa é a falta de reforços que tragam qualidade imediata e que possam ajudar a reverter o quadro de resultados negativos. Enquanto isso, times que estavam atrás na tabela vêm se fortalecendo e deixando o Vasco para trás. A ausência de contratações impacta diretamente o rendimento em campo, já que o elenco atual não parece ter a profundidade necessária para suportar o ritmo da competição e as exigências do calendário. Além disso, a indefinição em torno de nomes importantes como Ryan cria um clima de instabilidade que afeta o grupo como um todo. No caso de Ryan, o clube tenta segurar a jovem promessa, mas sabe que o assédio europeu é forte e que dificilmente conseguirá manter o jogador caso uma oferta convincente chegue. A cláusula de rescisão relativamente baixa em euros comparada ao potencial do atleta pode se transformar em um problema ainda maior caso o Vasco precise negociar. Essa situação gera apreensão porque, além de perder um jogador fundamental, o clube corre o risco de não receber o valor justo por ele, o que agravaria ainda mais a questão financeira. O mercado europeu está atento e a pressão para que Vasco aceite propostas pode aumentar conforme o fechamento da janela de transferência se aproxima. Por outro lado, o caso de Gabriel Peck, mesmo que não envolva uma possível volta ao Vasco, por enquanto serve como alerta para o que o clube precisa fazer para manter seus talentos ou ao menos conseguir bons negócios que ajudem a equilibrar as contas. A saída do jogador para os Estados Unidos foi um acerto financeiro importante, mas o clube precisa aprender a administrar melhor esse tipo de transação, visando não só o lucro imediato, mas também o retorno esportivo. A falta de planejamento para repor essas perdas e a demora em buscar substitutos à altura demonstra uma fragilidade na estrutura do futebol do Vasco. Na esfera financeira, a situação segue preocupante. Apesar dos discursos otimistas da diretoria, em alguns momentos o Vasco enfrenta dificuldades para cumprir compromissos, o que gera insegurança entre patrocinadores, fornecedores e até dentro do próprio elenco. A falta de recursos impacta diretamente a capacidade do clube de atrair jogadores de qualidade, de manter uma equipe técnica competitiva e de investir em infraestrutura. Essa realidade acaba refletindo no desempenho dentro de campo, criando um ciclo difícil de quebrar. A relação com os torcedores, que sempre foi um dos pilares do clube, também tem sido afetada. A insatisfação cresce diante da falta de resultados, da ausência de novidades concretas no mercado e da postura da diretoria, que muitas vezes parece distante da realidade da massa vascaína. A torcida, que é apaixonada e fiel, se vê frustrada por não ver o clube reagir e pelos constantes rumores e notícias negativas que cercam o dia a dia do Vasco. Esse desgaste emocional pode impactar o ambiente nos jogos, a presença nas arquibancadas e até o suporte financeiro vindo da própria torcida, que é fundamental para o clube. Dentro do campo, o técnico Fernando Diniz enfrenta o desafio de montar um time competitivo com as limitações que possui. A falta de peças novas, combinada com a pressão por resultados, coloca o treinador em uma situação delicada. Ele precisa extrair o máximo dos jogadores disponíveis, trabalhar a parte tática e motivacional para tentar transformar o desempenho da equipe. No entanto, sem reforços que tragam qualidade e opções, fica difícil avançar e buscar as vitórias necessárias para melhorar a posição na tabela e tranquilizar o ambiente. A busca por soluções passa também por uma possível reformulação no departamento de futebol, com a necessidade de profissionais mais qualificados e que tenham visão estratégica para conduzir as contratações, o aproveitamento da base e a montagem do elenco. Muitos apontam que o Vasco carece de um planejamento a longo prazo, algo que dê estabilidade ao clube e permita crescimento sustentável ao invés de ações pontuais e improvisadas. Essa mudança, entretanto, depende diretamente da vontade e capacidade da diretoria atual em reconhecer os erros e tomar decisões difíceis, mas necessárias. É importante destacar que o Vasco ainda possui grandes trunfos, principalmente na sua torcida apaixonada e no histórico de revelar talentos para o futebol brasileiro e mundial. Manter esses pilares vivos e fortalecê-los deve ser prioridade para qualquer gestor que deseje recuperar o clube.
A base, além de fonte de craques, pode ajudar a equilibrar as finanças se bem utilizada, seja por meio de aproveitamento no time principal ou por negociações inteligentes. O resgate do orgulho e da identidade vascaína passa por uma gestão comprometida, transparente e focada no futuro. Além disso, a busca por parcerias, patrocínios e investimentos externos é fundamental para aliviar a crise financeira e viabilizar contratações e melhorias estruturais. O Vasco precisa se modernizar, profissionalizar seus setores e criar fontes de receita diversificadas que não dependam exclusivamente da bilheteria ou de uma parcela limitada de apoiadores. O cenário atual do futebol brasileiro exige clubes ágeis com visão de mercado e capacidade de inovação, aspectos que o Vasco precisa urgentemente incorporar. A pressão sobre a diretoria e comissão técnica tende a aumentar nas próximas semanas, especialmente se os resultados dentro de campo continuarem abaixo das expectativas. O torcedor vascaíno é exigente, pois conhece a grandeza do clube e sabe o que ele representa para o futebol nacional. A falta de reforços, a possibilidade de perder jogadores importantes e o contexto financeiro desfavorável só aumentam a cobrança por mudanças e soluções rápidas. No entanto, é preciso equilíbrio para que o clube não tome decisões precipitadas que possam prejudicar ainda mais sua situação. Contratar por contratar, aceitar ofertas ruins por jogadores ou cortar investimentos essenciais pode ser um caminho perigoso. A busca deve ser por planejamento, transparência e construção sólida, mesmo que isso demande tempo e paciência. O Vasco precisa de um projeto consistente que contemple todas as áreas do futebol ao administrativo para voltar a ser protagonista no cenário nacional. Enquanto isso, o calendário segue acelerado e o clube precisa responder dentro de campo. Os próximos jogos são fundamentais para recuperar a confiança da torcida e para que o time ganhe ritmo e confiança. A cada rodada a disputa fica mais acirrada e a margem para erros diminui. O Vasco precisa mostrar garra, foco e organização para reverter a situação atual e evitar um cenário ainda mais preocupante. A diretoria também precisa agir com transparência e comunicação eficaz, explicando à torcida os passos que estão sendo dados, os desafios enfrentados e as perspectivas para o futuro. A participação dos torcedores, que sempre foi um diferencial do clube, pode ser ainda maior se houver esse diálogo aberto e honesto. A união entre clube e torcida é uma das maiores forças do Vasco e preservá-la será essencial para os próximos capítulos dessa história. Por fim, o Vasco da Gama enfrenta um momento decisivo em sua trajetória recente. A combinação de desafios financeiros, esportivos e administrativos exige uma resposta firme e estratégica para que o clube possa retomar o caminho das vitórias e da estabilidade. A paixão da torcida, o talento da base e a história de glória são os alicerces que sustentam a esperança de dias melhores, mas é preciso que a gestão esteja à altura dessa responsabilidade para transformar desejo em realidade. O que se espera é que essa fase seja encarada com seriedade, planejamento e amor ao clube para que o Vasco possa reencontrar seu lugar de destaque no futebol brasileiro e no coração de seus milhares de fãs. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol internacional, um rumor tem ganhado força e causado um verdadeiro rebuliço tanto na Espanha quanto no Brasil. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, estaria supostamente interessado na compra do clube de regatas Vasco da Gama. A possibilidade, ainda envolta em especulações, tomou conta das redes sociais e alimenta discussões entre jornalistas, empresários e torcedores. A ideia de que um dos nomes mais poderosos do futebol mundial estaria de olho em um dos clubes mais tradicionais do Brasil pode parecer improvável à primeira vista, mas há quem diga que conversas preliminares já estariam acontecendo nos bastidores. O interesse de Florentino poderia estar relacionado ao potencial de mercado que o futebol brasileiro oferece, à torcida gigantesca do Vasco e ao atual modelo de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que permite o investimento estrangeiro direto nos clubes. Embora nenhuma fonte oficial tenha se pronunciado até o momento, a simples menção do nome de Pérez associado ao Vasco da Gama já foi suficiente para gerar frenesi entre vascaínos e analistas de mercado esportivo. A pergunta que muitos fazem é: por que Florentino Pérez, à frente de um gigante europeu como o Real Madrid, voltaria seus olhos ao Rio de Janeiro? Alguns analistas apontam que o interesse do presidente merengue poderia ser parte de uma estratégia global de expansão do seu império futebolístico, semelhante ao que grupos como City Football Group e Red Bull têm feito ao redor do mundo. O futebol brasileiro, com sua tradição,
talentos e imensa base de torcedores, seria um campo fértil para investimento estrangeiro, principalmente em clubes que já têm grande apelo popular e histórico de conquistas, como é o caso do Vasco. A escolha do clube cruzmaltino não seria por acaso. Mesmo enfrentando crises nos últimos anos, o Vasco continua sendo um dos times mais influentes do país, com forte presença midiática e uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. Há rumores de que emissários ligados ao empresário espanhol já teriam feito visitas discretas a São Januário e mantido conversas informais com representantes da 777 Partners, empresa que atualmente detém a maior parte das ações da SAF vascaína. Ainda que esses boatos careçam de confirmação oficial, o clima de mistério em torno do assunto só contribui para aumentar a especulação de que há algo sendo arquitetado nos bastidores, longe dos olhos do grande público. Apesar da cautela natural que cerca esse tipo de movimentação, fontes próximas ao mercado europeu sugerem que Florentino vê o Brasil como a nova fronteira de investimento no futebol global, tanto em termos de captação de talentos quanto de influência institucional. O Vasco, com sua rica história, poderia ser o laboratório perfeito para um novo modelo de gestão internacional. Além disso, o clube possui uma marca fortíssima, com grande potencial comercial ainda inexplorado no exterior. A entrada de uma figura como Florentino Pérez na gestão vascaína poderia representar uma revolução em termos de profissionalismo, infraestrutura e visibilidade global. Há quem diga que uma eventual compra poderia até facilitar futuras transferências de jovens talentos brasileiros diretamente para o Real Madrid, criando uma espécie de ponte oficial entre os dois clubes. Fontes não identificadas na Espanha indicam que Pérez já teria estudado a estrutura legal da SAF brasileira, o que reforça a tese de que ele está de fato atento às oportunidades que o modelo oferece. Entre o ceticismo e a empolgação, o cenário permanece nebuloso, mas a hipótese ganha contornos cada vez mais concretos no imaginário dos torcedores e da imprensa esportiva. Na esfera política do futebol, a possível entrada de Florentino Pérez no futebol brasileiro também poderia causar impacto imediato na forma como os clubes se organizam e competem. Diferente dos modelos atuais de gestão de algumas SAFs, a experiência e o poder de articulação do presidente do Real Madrid poderiam trazer novos padrões ao futebol nacional. Algumas correntes acreditam que, por trás dessa movimentação, pode haver interesses ainda maiores, como a consolidação de uma liga brasileira mais próxima aos moldes das grandes ligas europeias. O Vasco, com um investidor desse porte, poderia se tornar protagonista dessa transformação. Florentino já provou, ao longo das décadas, que sabe como transformar clubes em marcas globais, e seu interesse por um clube com a tradição e a base social do Vasco não seria apenas um capricho. Seria, possivelmente, uma jogada estratégica de longo prazo. O burburinho também reacendeu esperanças entre os vascaínos mais otimistas, que veem na figura de Pérez um possível salvador capaz de recolocar o clube entre os grandes do futebol mundial. Ainda que tudo isso não passe, por enquanto, de especulação, o simples fato de seu nome circular em torno do Vasco já mexe com estruturas estabelecidas. Enquanto nenhuma confirmação é dada, o que se vê é um movimento crescente nas redes sociais, fóruns e programas esportivos. Torcedores especulam quais mudanças Florentino Pérez implementaria no clube, quais reforços ele traria, e até se o estádio de São Januário seria modernizado com padrões europeus. Essa movimentação, mesmo sem fundamentos concretos divulgados, demonstra o poder simbólico que o nome de Pérez exerce no imaginário futebolístico mundial. O fato é que, se houver de fato alguma negociação em andamento, ela está sendo conduzida com extremo sigilo, algo comum em grandes operações empresariais no esporte. O tempo dirá se tudo isso não passa de um grande boato ou se estamos realmente prestes a testemunhar um dos movimentos mais surpreendentes da história recente do futebol sul-americano. De concreto, apenas o barulho que a notícia já causou nos bastidores e a ansiedade de uma torcida que, mesmo calejada, se permite sonhar. Afinal, no futebol, rumores têm força, e às vezes, mesmo os mais improváveis, acabam se concretizando. Por ora, resta observar atentamente os próximos capítulos dessa história que, de tão surpreendente, parece ter saído de um roteiro cinematográfico. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama.
Até o próximo vídeo.